Olá, sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estamos aqui para fazer a nossa recapitulação do mês de fevereiro. Um mês complicado em que a gente teve guerra, ah, os mercados bastante nervosos, muita volatilidade. Bom, a gente começa mostrando a nossa performance nos últimos 12 meses. A gente continua perdendo para os nossos dois benchmarks aqui, para o CDI, no caso do Aquarius, e para o Bovespa, no caso dos Corpos. Muito impactado ainda por esse processo de venda das ações de mid e small caps, que tem atrapalhado um pouco a nossa estratégia. Esse processo que vem aí acontecendo desde o segundo semestre do ano passado e ainda não terminou, né? Lembrando para vocês que é um processo que foi causado pelos resgates aí por parte das pessoas físicas que entraram no mercado depois da pandemia e também no primeiro semestre de 2021, e que não tinham muita noção do que estavam fazendo ali, resolveram sair quando a taxa de juros foi para 2 dígitos, e mais especificamente pelas fundações e pelos investidores institucionais que estão tendo a oportunidade de comprar títulos indexados ao IPCA, emitidos pelo governo, pelo Tesouro, com uma rentabilidade de um juro de 5,7, 5,8, os mais longos aí, que mais do que pagam seus índices atuariais. Então, esse movimento tem feito com que a gente tenha um processo de resgate nos fundos, e esses resgates têm impactado muito essas empresas de mid e small caps, que são importantes na nossa estratégia. Foi um mês em que o Aquarius fechou com 0,10 negativo, os Corpos 0,26 positivo, um pouco mais positivo. O Aquarius foi afetado pelas ações, pela participação que ele tem no mercado americano, como a gente vai ver isso mais à frente. Os Corpos não têm isso, acabou tendo uma performance um pouco melhor também, né? Os Corpos também foi um pouco mais beneficiado com algumas operações de neutralização que a gente fez, procurando que a carteira dele tivesse uma aderência um pouco maior com o Bovespa, principalmente no caso das ações da Petrobras, onde ele carregou uma posição maior ao longo do mês de fevereiro, e o Aquarius foi um pouco mais conservador nessa linha. Então a gente viu as bolsas americanas caindo bastante, foram o destaque do mês, né? Impactadas pela guerra, pela perspectiva de uma normalização da política econômica do Fed, com aumento nos juros de 10 anos, as taxas básicas americanas. Discutia-se se o primeiro aumento seria de 0,5, se os outros aumentos seriam de 0,5 ou 0,25, e tudo isso deu a dinâmica do começo e meio do mês. Depois veio a guerra e trouxe outros problemas, né? Inflação, perspectiva de piorar com a alta do preço das commodities, e aí o mercado ansioso para ver como que o Fed vai se comportar, mas já é mais ou menos consenso de que ele deve partir para um ajuste um pouco mais brando, pelo menos no começo, até que essa situação da guerra se resolva. Bom, dando uma olhada em como foi a nossa performance aqui do Aquarius, a gente percebe que a maior perda veio realmente do nosso book de ações, tanto o Brasil como o exterior, né, principalmente exterior. Eu acho que nós vamos ver isso mais à frente, no slide mais à frente. O nosso book foi bastante afetado, e foi afetado por duas razões. Primeiro, porque as ações lá caíram realmente, né, e a gente carrega ações de empresas de tecnologia, como Tesla, como Microsoft, como Apple, Google. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas também porque o nosso hedge não foi muito efetivo ao longo do mês. Quando o dólar chegou perto de 5,30, a gente resolveu fazer esse hedge com opções e o dólar continuou caindo, batendo até próximo de 5 aí perto da virada do mês. Bom, tivemos um pequeno ganho aqui no book de renda fixa, aqui influenciado pela nossa posição em Bs, e também um pouquinho de compromissadas. Os futuros espelham alguma coisa de hedge que a gente tenha feito para defender a carteira, e também aqui na parte de opções espelha alguma coisa que a gente tenha feito para tomar proveito ou fazer algum hedge com o objetivo de melhorar aí a nossa performance. No caso dos corpos, a gente tem um quadro um pouco diferente, né? O book de ações foi o que deu o maior resultado, pequeno resultado aqui para o book de renda fixa e também para o book de futuros. Bom, nossa carteira, o grande destaque do mês foi as ações da Vale. A empresa soltou seu resultado, anunciou um novo programa de recompra, novos dividendos, enfim, boas notícias. Lembrando que a Vale a gente tem uma posição expressiva, porque ela é um dos papéis, ela é o papel com maior peso no Bovespa, e principalmente os corpos, ele tem uma estratégia de marcar muito de perto esses papéis que têm maior representatividade. Em seguida veio a posição de TOTUS, Petrobras também pela mesma razão, TOTUS já dentro da nossa estratégia, BPAC, que é BTG, PetroRio, JBS também contribuiu um pouco, e algumas empresas aqui do setor de
de utilities como CPFL, Equatorial. Bom, do lado negativo, o destaque foi o Brasil Foods, que também foi afetada aí com essa alta no preço das commodities. Cosan, Anima Educação, Banco Inter, Bradesco, aquela nossa posição no exterior, na China, também nos atrapalhou um pouquinho esse mês. E vocês podem ver por as contribuições negativas, as empresas nos Estados Unidos, como Tesla, como a Apple, Wells Fargo e Bank of America, que são dois bancos americanos que a gente carrega, Microsoft, também Google, e algumas empresas de mid small caps que a gente gosta e também vem carregando, como o próprio Banco Inter, a Anima, a Cosan, Santos Brasil, Alpargatas, Embraer, Banco Pan, Gerdau, enfim, esse foi aí a distribuição dos nossos retornos nesse mês de fevereiro. Destaques nominais ficaram por conta das ações da TOTUS, Equatorial Energia e do Banco BTG. Bom, gente, agora olhando com um olhar um pouco mais próximo da nossa carteira de ações internacionais, a gente percebe aqui quem foram os grandes responsáveis pelas maiores perdas. Então, o China acabou nos dando um prejuízo de 0,12, em seguida veio a Tesla, depois as ações da Apple com 0,07, o Wells Fargo com 0,06, Microsoft com mais ou menos a mesma coisa, e a única que a gente teve um pequeno ganho foram as ações da Berk, que a gente entrou um pouquinho mais para o final do mês, Berkshire. Então, o líquido de tudo isso foi uma contribuição negativa de 0,61 dessas empresas americanas, contra um hedge de positivo em 0,198, que acabou numa contribuição negativa de 0,418 para a nossa carteira. Então, você vê que boa parte que a gente perdeu no mês passado veio daqui. Né? Agora, trazendo para vocês um pouquinho da curva de juros, a curva de juros abriu durante o mês, né? Então, de final de janeiro até o dia 3 de março, a gente vê que a curva abriu um pouquinho aqui. Então, isso aqui também acabou fazendo com que as Bs, apesar de terem ido bem, porque o IPCA foi forte em fevereiro, elas acabaram abrindo um pouquinho o cupom, o que também acabou nos atrapalhando. Mas, de qualquer forma, as duas Bs, a 25 e a 26 que a gente tem carregado, as duas juntas contribuíram com 0,30 positivo para a gente no mês de fevereiro. Bom, aqui esse último slide ele traz o percentual das ações que compõem nossa carteira e que estão representadas no índice de sustentabilidade empresarial. Do patrimônio líquido dos Corpos, 23,76% e do Aquarius, 11,42%. Aqui, finalmente, os nossos parceiros distribuidores, que distribuem as nossas cotas para o público em geral. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o mês de fevereiro. No começo de abril, a gente volta com mais informações a respeito do mês de março, na expectativa de que esse conflito tão triste que a gente está tendo lá entre a Ucrânia e a Rússia possa ter um desfecho minimamente favorável. Um abraço a todos.